antes que eu ainda esqueça. Bom, hoje... deixa eu só começar a gravar. Começou. Hoje a gente vai, então, terminar algumas informações que a gente precisa a respeito de armazenamento. Está aparecendo para vocês? Sim. Está abrindo. Tá, beleza. Deu certo. Então, como foi falado já na aula passada, a gente, dentro dessa função de armazenamento dentro do ciclo da assistência farmacêutica, a central de abastecimento farmacêutico tem como função controlar estoque. Então, hoje, a gente tem a facilidade, né, de controlar estoque por meio de computador. Então, a gente tem programas de computador que fazem praticamente tudo para a gente. Então, você só precisa alimentar e, né, com o passar do tempo, de períodos em períodos, fazer uma avaliação para ver se tá tudo certo, né? Dar um, como é que a gente fala? Fazer um levantamento com o que o computador está mostrando para vocês. E esse programa de computador, existem vários, né? Mas eles são muito parecidos. Ele faz tudo para você. Se você precisar, ele vai lá e te diz quanto de determinado medicamento tem hoje no estoque, né? Ele diz para você, que mais? Dados de consumo e demanda. Então, quanto daquele medicamento foi consumido, aí você escolhe, na última semana, no último mês, no último ano. Então, ele te dá uma média, né? Te dá fugiu a palavra agora, previsões futuras também, ele diz quando que você deve aumentar aquele seu estoque, se ele é aquele tipo de produto que varia sazonalmente, né, conforme a época do ano, ele te diz quanto que você, conforme a quantidade que você tem hoje, né, no estoque daquele medicamento, por quanto tempo você vai conseguir abastecer o teu hospital, então isso é o percentual de cobertura, quanto que foi gasto com esse medicamento até hoje, ou na última semana, ou no último mês, né? Então, o computador ajuda bastante, porque tudo isso que eu estou falando e tudo isso que está colocado aqui, valor financeiro do seu estoque, quantitativo financeiro de perdas, e qualquer outra informação você tinha que fazer manualmente antigamente, né? Então, você tinha lá algum tipo de sistema de controle, geralmente fichas de controle para cada produto, e com essa ficha, então, você ia dando entradas, saídas, perdas, né? Ia valorando esse seu estoque, para você saber, então, qual que era o valor daquele medicamento, né, daquela quantidade de determinado medicamento que você tinha no estoque, e qual que era o valor total, né, que você tinha no teu estoque. Então, para fazer isso era bastante complexo, você precisava de muita fórmula e bastante tempo, porque você tinha que consultar ficha por ficha, tinha uma ficha para cada produto. Alguém chegou a ver isso alguma vez na vida? Esse era o famoso Cardex, né? Isso, exatamente. Então, planilhas e planilhas manuais, fichas organizadas em ordem alfabética e tudo. Exato, né? E, nossa, tinha que ser muito bem, a pessoa que era responsável por esse controle tinha que ser muito organizada, porque qualquer falhazinha era suficiente para desorganizar tudo. Então, o computador veio, né, para ajudar, então ele faz tudo isso. São vários cálculos, são várias fórmulas que a gente precisa, e ele já faz essas fórmulas direto. Hoje, se vocês pegarem, inclusive, qualquer sistema de gerenciamento de farmácia, ele já tem lá várias planilhas que você consegue baixar, que ele vai te dar um monte de informações. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar em curva ABC?
Sim, a curva de alto giro, médio giro, pouco giro. Isso, exatamente. Então, o próprio computador já faz essa curva ABC, você pede para o computador fazer, ele te dá várias opções de como que você quer essa curva ABC. A mais comum é a questão de consumo mesmo, né? Então, ele divide, né, conforme as informações que ele mesmo capta de vendas e compras e tudo mais, ele divide, como o próprio nome já diz, os medicamentos em 3 grandes grupos, o grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A corresponde àqueles medicamentos que são os imprescindíveis. Então, quando ele te mostra os medicamentos desse grupo A, você sabe que esses medicamentos você tem que comprar, porque se você deixar de comprar esses medicamentos e deixar de vender, no caso de uma farmácia de dispensação, vai te trazer prejuízo, porque eles são extremamente importantes e eles fazem parte do percentual de venda principal da sua farmácia. Então, quando você, de repente, puxa essa curva ABC, né, essas informações da curva ABC, porque você quer fazer uma compra, você já sabe que aquilo que está colocado no grupo A é aquilo que você não pode deixar de comprar. Então, imaginem assim, vocês têm lá um determinado valor, uma quantidade que vocês podem gastar naquele momento, e vocês pedem, então, para o computador fazer essa listagem do grupo A, do grupo B e do grupo C. Então, vocês vão pegar aquele grupo A, né, e vocês sabem que aquele grupo A vai ser praticamente obrigatório que vocês comprem, vocês já veem mais ou menos quanto que vocês vão gastar daquele valor que vocês têm, né, para comprar aqueles produtos. Aí verifica o grupo B. Grupo B são extremamente importantes, mas não são fundamentais. Então, você vai escolher, né, os produtos para comprar do grupo B. O dinheiro não deu. Então, você dá um jeito de diminuir quantidades, mas tentar comprar um pouco de tudo, né, para você ter aqueles produtos no estoque. E o grupo C é aquele grupo que você vai comprar se sobrar dinheiro. Se não sobrar dinheiro, você vai influenciar praticamente nada no teu lucro, tá? Então, basicamente, a gente trabalha assim. Grupo A, obrigatório, né? Grupo B é quase imprescindível, mas dependendo, né, se você não tiver a possibilidade, você pode mexer naqueles produtos para tentar comprar a maior quantidade possível. E grupo C, se você não comprar, não tem problema, porque não vai influenciar muito. Então, o próprio computador já te dá isso, ele já faz isso pronto. Tem uma forma de a gente fazer isso manualmente, né? É um pouquinho complexo, mas dá para fazer, não é impossível de se fazer, é só utilizar algumas fórmulas. Mas hoje a gente tem essa facilidade. Então, se eu quiser, qualquer um desses itens que está aqui, valor financeiro do meu estoque, nesse momento eu vou lá, dou um comando no computador. Claro, se tudo estiver muito bem informado, né, se todas as entradas de medicamentos tiverem sido feitas, né, dado todas as entradas, todas as saídas certinho, as perdas, tudo certinho, o computador vai lá e me dá o valor financeiro do meu estoque em questão de segundos. Se eu tivesse que fazer isso de uma forma manual, levaria bastante tempo, né, porque eu teria que fazer a contagem do estoque, e quem trabalha em farmácia sabe que contagem de estoque conforme a loja pode levar aí até uns 2 dias, né, dependendo também do número de auxiliares que vão trabalhar, né, tudo mais, mas pode levar aí uns 2 dias, e depois todos os cálculos que têm que ser feitos. Então, manualmente é um processo bem demorado. Chega no mesmo resultado, mas demora um pouquinho para fazer. Então, o computador ajuda bastante. E, claro, em alguns momentos a gente vai ter que fazer essa contagem física e esse levantamento financeiro, esse valor, né, do estoque fisicamente, porque não dá para a gente, infelizmente, não dá para a gente confiar só no
no, no que o computador está falando, principalmente quando a gente fala em farmácia de dispensação. Por quê? Furto, roubo, né? Tudo isso que a gente sabe que acontece no dia a dia da farmácia. Dentro de um hospital, o ambiente é mais restrito, mas mesmo assim pode acontecer alguns problemas, né? Então, é o momento de você descobrir que alguém está desviando o produto, é o momento de você descobrir que alguma coisa errada está acontecendo, ou que alguém, de repente, inutilizou um produto e não avisou, não deu baixa, e assim por diante. Ou alguém não está alimentando corretamente o computador. Então, assim você consegue perceber certos problemas que estão acontecendo. Importância desse controle de estoque. Então, tudo isso, né? No caso de um hospital, subsidiar as atividades de assistência farmacêutica, particularmente a programação, aquisição e distribuição. O estoque, né? Esse controle de estoque, ele é bastante importante, porque dependendo do que eu tenho no meu estoque, vai influenciar no que eu preciso comprar, né? Então, na minha programação e na minha compra. Então, se eu tenho um determinado produto numa quantidade grande, esse produto, claro, numa compra anterior, foi feito um planejamento conforme a demanda, a média de demanda desse produto, e casualmente, por algum motivo, ultimamente ele não tem tido uma saída muito grande, ele está com estoque grande, vai influenciar na minha compra, lá na próxima compra, né? Se não está saindo muito, eu estou com estoque grande, eu vou comprar só a quantidade que precisa para complementar o estoque normal dele, né? Então, provavelmente eu vou comprar uma quantidade menor desse produto nessa vez. Então, é influência direta. E vai influenciar lá na distribuição também, que é a próxima aula, que é, então, o envio do medicamento para ser administrado lá nas unidades que vão receber esse medicamento. Então, se eu não tiver um controle de estoque eficiente, pode ser que um médico prescreva um determinado medicamento, eu acredito que tem esse medicamento, mas quando ele vai ser buscado lá no estoque, se percebe que ele não tem, isso vai influenciar lá na frente na distribuição. Não vai ter o produto para distribuir, não vai ter o produto para a pessoa utilizar. Então, esse controle de estoque é extremamente importante exatamente por isso, porque influencia no antes do armazenamento e no depois do armazenamento, não é só no armazenamento, ou seja, influencia no ciclo inteiro. Outro ponto que é importante é que assegura o suprimento, né, assegura o estoque mesmo, né, garantindo a regularidade de abastecimento. Se a gente tem um bom controle, a gente não vai ter aquele problema de quebra de estoque, né? Então, chega num determinado momento, acaba o produto e vai ficar um período de tempo sem, porque eu não fiz uma compra. Quando a gente tem um controle todo certinho e a gente tem também, né? Porque isso vai influenciar. Isso não acontece, né? De você ter essas quebras de estoque e ficar sem o produto. Aí só acontece mesmo quando é um problema externo, como às vezes acontece de as fábricas pararem de fabricar por um determinado período de tempo. Vocês sabem que as fábricas geralmente já no mês que vem elas começam a dar férias coletivas para a produção, tudo mais, e às vezes isso reflete lá em janeiro, fevereiro. Mas, né, se você tem essa regularidade de compra, regularidade financeira e tudo mais, e né, um bom controle de estoque, você não tem esses altos e baixos, essas quebras, esses períodos sem o produto dentro do teu estoque. Outro fator que é de importância é que quando você tem um controle de estoque adequado, você consegue determinar exatamente qual que é a quantidade de cada produto que você vai poder comprar, poder comprar não, mas vai comprar para você abastecer o teu estoque e
conseguir manter essa regularidade de abastecimento por um determinado período de tempo. Então, a gente tem alguns cálculos que mostram para a gente, a cada compra, quanto eu devo comprar daquele produto, baseado em várias informações, como a média de utilização do medicamento mensal, a média semestral, e outros fatores que estão ligados, inclusive, com o fornecedor. Por exemplo, o tempo que o fornecedor leva para entregar um produto, depois que tem, né, que estão dentro do sistema também, que a gente abastece o sistema com isso, e que vão calcular para a gente exatamente quanto que eu devo comprar de cada produto. E esse quanto eu devo comprar é exato. Se eu estou falando lá em número de comprimidos, eles podem dizer assim que eu devo comprar 138 comprimidos, tá? Daí eu vou ver, né, como que é a forma farmacêutica, se ele vem em blister, se ele vem em caixa, se ele vem em caixa hospitalar, e vou ter que comprar de algum jeito que abasteça essas 138. Mas os cálculos, eles dão exatamente quanto que a gente precisa. Às vezes eles dão até quebrado, 138,5. Obviamente, você já tem que arredondar, porque você não vai comprar meio comprimido. Mas os cálculos são tão precisos que eles te dão valores exatos. E o controle de estoque também ajuda a minimizar perdas e desperdícios. Então, ajuda a minimizar perdas por quê? Porque quando ele é feito de forma eficiente, ele vai, então, o sistema como um todo vai indicar para você a quantidade máxima que você deve ter de medicamento em estoque, né? Então, ele não vai dizer assim, olha, a tua média de dispensação de determinado produto é X, mas compre 3 vezes mais. Não, ele vai te dizer assim, é X, então complete para esse X na próxima compra que você for fazer, porque vai ser suficiente. Então, um controle de estoque eficiente, ele te ajuda a comprar exatamente aquilo que você precisa, sem ser a menos. Se você tem a mais, é dinheiro parado, né, que poderia ter sido usado para outra coisa. Então, de repente, é um dinheiro que foi mal utilizado. Então, o produto vai ficar parado ali por bastante tempo e aquele dinheiro que foi gasto ali poderia ter sido utilizado muito bem para outra coisa mais urgente. E, ao mesmo tempo, de repente, aquele medicamento parado ali pode, né, ser um futuro, né, uma promessa de produto que venha a vencer. Então, para evitar isso, o próprio sistema ou os cálculos, quando a gente faz isso manualmente, são feitos para que a gente mantenha um estoque enxuto, mas suficiente para abastecer o hospital durante um determinado período de tempo. Mas tem coisas que a gente não pode contar. Por exemplo, algum tipo de catástrofe que venha acontecer e que venha a encher o hospital de pacientes, coisa que a gente não está... Uma pandemia. Uma pandemia, mas daí pandemia, né, daí já não precisa mais de licitação, quando é serviço público, daí compra rapidinho, né, metade do dinheiro vai para o bolso do político, outra metade vai para produto que não precisa, enfim. Mas pode acontecer, pode ter uma pandemia, pode ter um surto, né, e um hospital, ele tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Mas nem sempre, né, você vai conseguir levar isso de uma forma normal, porque não é uma situação normal, não é uma situação que acontece todo dia, né? Então, de uma certa forma, a gente tem, nessa própria previsão de estoque, a gente tem um lastro. Então, esse lastro já
é uma previsão de alguma oscilação, né, na necessidade dos produtos que a gente tem ali dentro. Então, a gente nunca compra, por exemplo, digamos que no meu hospital, um determinado medicamento lá tem uma média de utilização de 1.000 comprimidos desse medicamento por mês. Então, eu não vou comprar 1.000 comprimidos. Os cálculos que a gente faz já levam situações emergenciais em questão e tudo mais, então eles já têm uma quantidade, eles já fazem uma previsão, né, para situações emergenciais. Então, digamos que por mais que eu tenha lá 1.000, né, de média, eu não vou comprar 1.000. O sistema já me diz para comprar 1.200. Então, esses 1.200 é suficiente para, né, um abastecimento, caso eu tenha um pico, né, por algum motivo. Se eu tiver um problema, uma catástrofe, né, imaginem assim, não vamos falar de uma pandemia, mas vamos falar de alguma outra coisa assim, bem pontual. Caiu um avião lá no aeroporto de São José dos Pinhais. Caiu não, ele sofreu um acidente antes de levantar voo, de decolar, e não morreu ninguém, graças a Deus, mas as pessoas ficaram todas bem feridas. Então, o que vai acontecer? As pessoas, né, digamos que seja um avião até grande, tinha lá 200 pessoas a bordo. E essas 200 pessoas ficaram feridas, todas vão precisar de internação hospitalar. Primeiro que, né, elas vão ser divididas dentro dos diversos hospitais que a gente tem na cidade. A gente não tem um hospital que tenha, de repente, 200 leitos disponíveis num momento só. Então, elas vão ser divididas. Isso é uma situação emergencial, uma situação que não se prevê, né? Porque, inclusive, não sei se vocês sabem, mas até os acidentes de final de semana, de pessoal que bebe, bate carro, atropela, esse tipo de coisa, já está tudo previsto, né? Agora, acidentes como um avião, por exemplo, e 200 pessoas feridas, a gente não prevê, mas tem essa margem de segurança que vai auxiliar. Pode ser que não seja necessário. Quer dizer, pode ser que não seja necessário, mas pode ser que aquele medicamento seja utilizado na sua totalidade e não se... e ainda continue faltando. Aí são situações emergenciais, é uma situação que acontece uma vez a cada muito tempo, né? Então, o hospital se vira. Sai, compra um medicamento na farmácia, empresta de alguém, não sei, dá-se um jeito. Mas, no dia a dia, esse controle de estoque tem que ser feito de forma a não faltar e não sobrar. Vai sobrar essa faixa de segurança? Vai, mas isso não quer dizer que esses próprios produtos que sobraram têm uma possibilidade de vencer. Não, porque já no mês seguinte eles vão ser utilizados e os novos medicamentos que vêm, né, numa nova compra, eles já são colocados para rodar também, mas primeiro esse que tem um prazo de ver aí em alguns hospitais, aquela coisa que a gente vê na farmácia de dispensação também. Promoção de um determinado medicamento. Então, uma promoção assim imperdível. Aí, às vezes, o hospital vai pensar, né, vai avaliar, vai ver os prazos de validade, ver como que são, para ver se de repente não compensa, né? Se não acaba tendo fugiu a palavra. Se de repente essa compra não vai trazer um benefício para o hospital, de repente um custo menor, né? Que pode ser o que sobrar pode ser utilizado na compra de outros medicamentos e vai ter um lucrinho um pouco maior. Mas, de uma forma geral, a gente vai seguir sempre o que o próprio sistema fala para a gente não ter nem problema de faltar medicamento, nem problema de sobrar medicamento.
né, ter medicamento em excesso. Lembrando que o excesso é dinheiro que foi gasto e que poderia ser gasto em outra situação, né? É local de armazenamento que está sendo utilizado sem necessidade, né? É funcionário que está sendo pago para manutenção daquele produto, e se fosse, por exemplo, numa grande central de abastecimento, talvez você precise contratar mais um funcionário, né? Então, nem sempre é vantajoso. Se você tiver um estoque enxuto, né, que seja suficiente para abastecer o seu hospital durante o período, né, que foi estabelecido, é perfeito. Vai ter algum momento, né, que vai ter alguma situação emergencial que pode faltar? Vai, mas não é sempre que isso vai acontecer. Fatores condicionantes de um controle de estoque eficiente. Então, existência de padronização dos itens de estoque, esse é o mais importante, né? Se a gente não tem padronizado o medicamento, a gente tem mais dificuldade. Vejo no caso de farmácias de dispensação, é muito mais difícil fazer um controle de estoque, porque existe uma quantidade muito grande de diferentes produtos, né? E esse controle fica cada vez mais difícil quanto maior o número de itens diferentes que você tem para controlar. Então, quando a gente padroniza, né, lá no começo a gente padroniza os medicamentos que a gente vai ter dentro do hospital e mantém essa padronização, né, é muito mais fácil. O nosso estoque é mais enxuto, nosso estoque tem uma quantidade menor de itens e é mais fácil, fica mais fácil de controlar. Procedimentos operacionais da rotina, né? Então, é importante a gente ter os POPs, né? Os procedimentos operacionais, e seguir esses procedimentos, né? Então, existir uma rotina, né, documentada e ela ser cumprida. Então, chegou chegou a mercadoria, quem vai dar entrada no sistema, daí vai depender de cada local, né? Mas vai dar entrada no sistema, de repente tem alguém que confere uma segunda conferência e assim por diante. E outras coisas, né, que possam fazer parte dessa rotina para que esse controle de estoque seja eficiente. Adequação de registro de dados, então, existem formas diferentes de registrar os dados, então é importante que isso seja feito também criar um tipo de padrão, né? E esse padrão ser respeitado. Então, por exemplo, tem hospitais que você cobra, vamos dizer assim, do paciente, você vai ter que cobrar o produto, né? Mas você cobra o creme utilizado como é que eu posso explicar para vocês? Por centímetro de creme, tá? Então, digamos que um determinado paciente lá precisa de um determinado creme, e esse creme é para ser passado na superfície da pele. Dependendo da superfície, você vai precisar de uma quantidade maior ou menor de creme, certo? Para você conseguir fazer com que toda aquela área seja coberta. Então, você vai precisar de uma quantidade maior de creme, você vai cobrar conforme a quantidade que for utilizada. Então, tem alguns hospitais que estabelecem como centímetro de creme. Então, usou 10 centímetros, vai cobrar tanto do paciente, usou 20 centímetros, vai cobrar tanto. A mesma coisa, em alguns sistemas antigos, a gente tem uma coisa que é bastante complicada. Eu não sei se ainda existe algum lugar que faça isso, mas a gente tem um país tão grande que eu não sei se de repente pode ser que não aconteça isso. Vou falar que existia, tá? Eu não vou afirmar que isso ainda existe. Então, existia um sistema antigamente que o médico prescrevia um determinado medicamento para o paciente,
e era cobrada a caixa inteira do medicamento, independente do paciente tomar um comprimido daquela caixa, tomar todos os comprimidos daquela caixa, ele acabava pagando pela caixa inteira. Por quê? Porque eram comprados produtos em formato não hospitalar, né, mas em formato como aqueles que a gente compra na farmácia, e se abrisse uma caixa, o paciente teria que levar a caixa na sua totalidade, independente de ele tomar ou não. Como se ele estivesse comprando na farmácia mesmo. Não vou dizer que isso existe até hoje, mas já existiu. Então, isso vai fazer com que... Por que eu estava falando isso mesmo? Que hoje eu estou bem perdido. Era por causa do fracionamento do controle de estoques por comprimido, né, por unidades, né? Isso. Então, adequação dos registros de dados, né? Então, assim, se... Agora me lembrei. Voltei. Se o hospital cobra, digamos que por centímetro de creme, na hora de dar a entrada, eu não vou dar a entrada por tubo, né? Quantos tubos entraram? Eu vou ter que dar a entrada por centímetros de creme, né? Vezes o número de tubos, né? E assim por diante. Então, tem que ser na mesma forma de registro. Se lá na entrada eu coloco a entrada por comprimido, eu tenho que cobrar lá do paciente por comprimido, né? Então, não posso dar entrada como caixa e cobrar como comprimido. Não, esse estoque, né, da saída e cobrar como comprimido. Esse controle não vai estar adequado, né? Então, tem que se adequar essa forma de registrar esses dados. Então, tem que ser coerente. Entrou como Mas o contrário também é válido, né? Como é que vai vender uma caixa inteira se só está entregando um comprimido? Como é que vai controlar estoque assim? Exato, exatamente. Então tem que ser... Eles fazem um controle de pai e filho, né? Ou mãe e filho, podem chamar também. Como assim? Onde é uma caixa fechada e os filhos são os comprimidos avulsos, né? Eles fazem o funcionamento disso daí, como se fosse na dispensação mesmo, né? Você compra lá uma caixa de Dorflex e o sistema automaticamente entende que uma caixa é 30 envelopes, por exemplo. Sim, mas ele tem que entender... 30 do Dorflex agora. Ele tem que entender que é assim, se o sistema não está abastecido para isso, e você dá a entrada de uma caixa, e na hora de dar da saída, quando você digitar lá o sistema vai entender que é uma caixa, e ele vai cobrar uma caixa. Sim, tem que ter o parâmetro, lógico, se não tiver o parâmetro, daí não vai. Então tem que ser muito adequado isso, não dá para dar a entrada de um jeito e tentar dar a saída de outro. É óbvio, mas será que todo mundo entende assim? Se de repente uma pessoa nova entrou para ser a responsável pelo registro do sistema, se ninguém falar para ela que a entrada é dada na quantidade de comprimidos, né, em unidades de comprimidos, e ela recebeu uma nota e vem lá 10 caixas, ela vai fazer o quê? Ela vai registrar 10, né, imaginando que é o número de caixas. Então, tem que ser um padrão, e esse padrão ser de conhecimento de todo mundo. É que nem lá no hospital, professor. Tudo que a gente pede de material para abastecer a farmácia é tudo em unidade. 1.000, 2.000, não tem caixa. Então, imagina, se você dá entrada em caixa, vai dar uma confusão muito grande, né? Porque daí são duas línguas que estão sendo faladas, você falando em comprimido e quem está dando entrada em caixa. São duas linguagens diferentes. Parece bobagem isso, parece que é óbvio, mas, né, tem que se prestar atenção nisso. Professor, mas o que o Edson falou ali acontece muito com a gente na dispensação, né? É o fator multiplicador, né? Que você dá entrada numa caixa, mas o sistema entende que a caixa tem tantas cartelas, no caso, com o nosso mais com um blister que isso acontece, né? Sim, caixa aberta. Eu não sei se isso no hospital também é válido ou não. Não, mas isso vai depender do sistema, né? Então, como que o sistema entende, né? E como que é o sistema do seu local, né? Como eu falei, não sei se tem, mas pode ser que tenha local ainda hoje que
independente do número de comprimido que o médico prescreva lá, vai ser cobrado sempre uma caixa inteira do paciente, e vai dar saída de uma caixa inteira, se for o caso. Sabe? Então, a única coisa tem que adequar a linguagem, né, de entrada com a linguagem de saída. Que nem lá no hospital, professor, tem aqueles aerosol, geralmente o paciente entra na emergência e só que dá para aplicar 100 vezes uma bombinha. Daí o paciente usa uma. Eles pararam de lançar a caixinha inteira para o paciente e começaram a lançar para o setor. Como ele só usa daí eles usam o espaçador certinho, eles usam para todos os pacientes que vão lá. Daí eles não lançam a caixinha inteira, eles só entra como custo do posto. Então, é isso, só tem que ver como que é a situação, né, para que a coisa seja coerente. E essa coisa do sistema da farmácia de ele já reconhecer, né, já saber que a caixa tem 3 blisters, por exemplo, é porque o sistema foi alimentado com isso, né, foi avisado lá para o sistema, tem um comando que diz, olha, quando entrar uma caixa, você já sabe, sistema, você já sabe que está falando de 3 blisters, né? Já vem no sistema isso. Provavelmente lá no hospital, conforme o sistema que é comprado, isso já vem também programado dessa forma. De repente, então, se você pode dar entrada numa caixa com 100 comprimidos e o sistema já entender que são 100 comprimidos e na hora de o médico fazer a prescrição e você dá baixa lá em número de comprimidos, dá direto, faz o cálculo direto. Mas depende do sistema, tá? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso, para que, de repente, não se esteja falando 2 línguas diferentes no mesmo sistema, tá? Mas isso é coisa que o pessoal lá de programação vai fazer, vocês vão só aproveitar essa situação. Então, é mais tranquilo, mas só tem que ficar bastante claro que tem que ter essa adequação do registro. O registro tem que ser feito de forma que seja coerente, né, com o que está entrando e o que está saindo. Tranquilo? Outro fator que é importante, né, para que a gente tenha um estoque eficiente é essa periodicidade de compra. Se é estabelecido uma periodicidade dentro do hospital, é importante que seja cumprido. Então, é feito uma compra uma vez por mês. Então, essa compra uma vez por mês vai influenciar em vários pontos, inclusive na quantidade de produtos que você tem em estoque. Se eu compro uma vez por mês, eu preciso, né, ter no meu estoque medicamento suficiente para abastecer um mês. Eu não preciso ter medicamento para 3, 4, 5 meses. Eu preciso, né, aquela quantidade que vai ser utilizada no próximo mês. Então, compro agora para ser utilizado no próximo mês. Se eu compro a cada 2 meses, faço compras bimestrais, mesma coisa. Eu só preciso comprar aquilo que vai abastecer meu hospital por 2 meses. Qual que é a diferença do primeiro caso do segundo caso? No primeiro caso, eu vou ter um estoque mais enxuto. No segundo caso, eu vou precisar de mais espaço, porque eu vou precisar comprar mais produto, né? Porque eu vou precisar ter produto para abastecer mais tempo. E assim vai. 6 meses eu vou precisar de mais espaço, 1 ano eu vou precisar de mais espaço, e assim por diante. Tem o sistema de estoque mínimo, que, né, é aquela coisa assim, eu tenho um número X de um determinado medicamento e tem estabelecido lá uma determinada quantidade que é o que a gente chama de estoque mínimo. Quando o estoque desse produto vai baixando e chega naquele ponto, naquela quantidade, isso dá um início de um pedido de compra. Então, isso vai fazendo com que esses start de início de compra façam com que, basicamente, tenha compras periódicas, muito constantes dentro de um hospital. E daí isso faz com que você também tenha uma certa forma de periodicidade de compra, porque você vai comprando conforme aquele nível mínimo vai chegando.
E como a gente tem muito produto dentro do hospital, geralmente você tem lá 2, 3, 4, 5, 10, 20 produtos diferentes chegando no nível mínimo no mesmo momento. Isso vai fazer com que você tenha um processo de compra. Então, você ter esse sistema e seguir esse sistema é bastante importante, porque daí você consegue ter um controle de estoque eficiente. Digamos que tenha lá um hospital X que estabeleceu que as suas compras vão iniciar com estoque mínimo. Você precisa ser bastante rigoroso quanto a isso. Num determinado dia lá, baixou o nível de um medicamento e ele chegou no estoque mínimo. E aconteceu só com esse medicamento. Vou deixar para lá e vou esperar que chegue mais produtos no estoque mínimo para que eu faça uma compra com mais itens. Se você fizer isso, vai dar problema. Então, quando você estabelece que é pelo estoque mínimo, se tiver um produto só para comprar num determinado dia, você vai ter que comprar esse um produto só, porque senão vai dar quebra de estoque. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Se a periodicidade é de 30 dias, né, você tem que comprar a cada 30 dias. Não dá para tentar empurrar com a barriga e comprar lá em 40 dias. Tá? Caso contrário, você vai perder todo o controle que você tem em cima do teu estoque. Que mais? Cumprimento dos prazos de entrega pelos fornecedores. Isso é muito importante. Quando a gente faz um processo de compra, quando a gente faz um cálculo de necessidade de um determinado medicamento, tem um cálculo lá que diz, olha, você precisa comprar tanto, né? Já está incluído nisso um determinado fator, que é o fator relacionado à entrega do fornecedor, né? Qual que é o prazo de entrega desse determinado fornecedor? Então, você precisa conhecer isso, você precisa conhecer seu fornecedor. Seu fornecedor promete a entrega em 5 dias. Você vai calcular, então, que você vai levar 5 dias para receber esse produto depois que você chegou, fez a compra, né? Então, esses 5 dias vão contar como dias que você vai ficar sem medicamento. Porque pensem assim, eu compro no dia 1º, tá? Comprei no dia 1º, ele me entrega no dia 5, certo? Então, esses 5 primeiros dias até a chegada do medicamento, teoricamente eu vou ficar sem ele, né? Digamos que é a primeira vez que eu compro esse medicamento, eu não tinha. Então, esses 5 primeiros dias, desde o dia do pedido, eu não tenho esse medicamento, só vou ter ele a partir do 5º dia. Daí, o que acontece? Peço lá uma certa quantidade suficiente até o dia da próxima compra. Eu vou pedir para 25 dias. Muito bem. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai terminar lá no dia 1º, e como eu sei que o medicamento só vai chegar no dia 5 de novo, eu vou ficar 5 dias sem medicamento. Então, eu não posso esquecer que esse período entre a compra e a chegada do medicamento é bastante importante, e eu tenho que contabilizar que aqueles 5 dias eu vou precisar do medicamento nas quantidades suficientes para abastecer aqueles 5 dias. Então, eu sempre peço uma quantidade maior. Isso eu contando que o meu fornecedor entrega em dia. Então, esse cálculo já está embutido ali, desses 5 dias. Agora, se ele me promete entregar em 5 dias e me entrega em 10 dias, eu vou ficar novamente com um período sem medicamento, porque ele me entregou atrasado. Então, é muito importante que a gente tenha... Aqui está o que eu achei na web. Ai, fica quieta aí, louca. Gente, eu tô falando aqui, a mulher começa a falar no celular sozinha. Não é a primeira vez que acontece. Eita, é bom para animar, para gente ter contato. Pra ver quem tava esperto com o negócio.
Aí o que acontece? Se o fornecedor atrasa, você vai ficar sem produto. Então a gente tem que fazer aquele processo de qualificação, né? Aquele processo certinho, e cobrar muito do nosso fornecedor para que ele entregue no prazo, porque um dia de atraso é um dia sem medicamento. Tá? Então, o cumprimento de prazo é extremamente importante para a gente ter um estoque eficiente e conseguir controlar o nosso estoque de forma segura. Que mais? Precisão da informação, possibilitando condições para intervenções se necessárias. Informação é importante em tudo, né? Então, informação é importante na hora de a gente fazer o pedido, para que a gente receba o produto certo, na hora de se estabelecer o prazo de entrega, na hora de qualquer coisa, na hora de da entrada e tudo mais. Então, quando a gente ter um estoque eficiente também. Informações claras precisas a contento, objetividade também, rapidez também, né? Disponibilidade das informações quando for necessário. Isso é muito bom sai daí. É muito bom quando a gente tem um bom sistema de informações, um bom programa de computador, né? Que traz as informações rapidamente. E controle e arquivo da documentação, também importantíssimo, né? A gente tendo um bom controle e um arquivamento eficiente de informações, a gente consegue ter um controle de estoque eficiente. Imaginem se você não tiver um armazenamento bom das suas notas fiscais e, de repente, você precisar rastrear um determinado produto e você não tem um bom armazenamento. Você vai ter dificuldade em conseguir rastrear. Você tem um bom armazenamento, você vai rastrear rapidamente e conseguir encontrar a informação que você precisa com rapidez. Responsabilidade sobre controle de estoque. Geralmente a responsabilidade é atribuída a uma pessoa só. Isso é complicado, porque ao mesmo tempo é bom, porque a pessoa mantém todas as informações, e essas informações são precisas, porém, às vezes, quando a gente tem uma pessoa só responsável, pode ser complicado quando essa pessoa responsável, por exemplo, sai da empresa, ou essa pessoa responsável é afastada por algum motivo, né? Quando a gente tem muitas pessoas responsáveis, pode ser que as informações comecem a ficar truncadas. Então, é bastante complicada essa questão. Colocar toda a informação e toda a responsabilidade em cima de uma pessoa é bom e não é bom. Colocar a responsabilidade em várias pessoas é bom e não é bom. O ideal é que seja mais de uma pessoa, mas que falem a mesma linguagem, que sejam colaboradoras uma com a outra, alguma coisa assim do gênero, que elas trabalhem realmente em conjunto. Tipos de controle. Então, antigamente, como até foi Edson que falou, né, Edson, do Cardex, a gente tinha lá... Foi sim. Então, a gente tinha lá o mais dinossauro da turma aqui, né, que acho que é o único que se lembra disso, né? Só? Será que só você? E você, né? Eu lembro, claro. Usei muito, inclusive. Então, era aquela coisa... reservar no direito de ficar calado nessa hora. Não construiu a arca, mas pisou no barro, né? O pior é que acho que ninguém conhece aqui nem aqueles livros de registro de psicotrópico, né? Pô, esse aí eu conheço. Ah, conhece? Então, o Kardec era mais ou menos a mesma coisa, né? Só com algumas informações. Então, cada página, né? No caso do livro, cada página um produto diferente. Daí ali você dá informações de entrada, né?
de saída do produto, de perdas, quando é o caso, e mais uma informação no Cardex, pelo menos mais uma informação no Cardex que nesse livro de psicotrópico não tem, que está relacionado com valores, né? Então, no Cardex tem que ter todas essas informações. Claro, daí, dentro desse Cardex, você poderia colocar mais coisas. Então, por exemplo, registrou lá o ácido acetilsalicílico. Então, você pode dizer assim, está na prateleira 1 da rua A. Assim, corredor A, prateleira 1. Isso. Para identificar onde está mais fácil, né? Então, por outras informações, mas as informações mais essenciais eram essas relacionadas à entrada, saída e valor. Porque essas outras informações ia depender muito do tamanho, né? De repente, um estoque pequeno de 2 prateleiras, você não ia colocar localização, nada disso, né? Então, a gente tinha esse tipo de controle que era um controle manual, difícil de fazer, complicado, você tinha que ser bastante organizado, tinha que ser bastante concentrado para poder fazer isso, para poder atualizar essas coisas, para não ter problemas. Informatizado é mais fácil, porque a gente, né, tem um monte de funções dentro do sistema que vão trazer essas facilidades, eles vão ajudar bastante. Informatizado. Para a implantação de um sistema, a gente precisa estruturar e organizar o serviço, então a gente tem que ter um serviço já estruturado e organizado, não é o contrário, não é o sistema que vai organizar, né? Você só vai alimentar o sistema com aquilo que você já tem, então você tem que ter tudo muito bem organizado, tem que conhecer os sistemas que são eficientes, né? Tem que identificar as necessidades de informações a serem trabalhadas. Por exemplo, na hora de você escolher um sistema, né? Tem sistemas aí que trazem um monte de informações que talvez para você não sejam necessárias. Então, para que pagar, né? Às vezes muito mais caro por algumas informações que você não vai utilizar. Então, na hora de escolher, você vai ter que escolher aquele que vai trazer as informações de forma fácil para você, e só. Outras ações, outras informações que você acha que não tem necessidade, não tem, né, por que comprar para não utilizar. Aí, o que você faz? Reúne toda a equipe, quem vai trabalhar com isso, né, para se planejar, para fazer todo o sistema rodar, testar, né, treinar todo mundo e fazer a implantação do sistema. Isso para quem trabalha num local, vocês não vão saber o que é isso, né, nunca. Porque antigamente isso acontecia muito facilmente, né, fazer o processo de transição. Então, o processo de transição era feito sempre em etapas, nunca de uma vez só. Mudar do sistema manual para o sistema automatizado de uma vez só. Não, porque não dá certo. Teria que ser sempre aos poucos. Alguém colocou uma mensagem lá, deixa eu ver o que é. A Aline, que tem que ir no médico e vai sair. Tá bom. Uhum. Só dá uma olhadinha depois no finalzinho, então, ali. Vamos lá. Para a gente já terminar logo isso. Então, basicamente era isso que acontecia. Hoje todo mundo já se cria um hospital novo já com tudo informatizado, então é muito mais tranquilo. Controle manual, então algumas informações eram bastante importantes, ninguém vai pegar isso nunca mais. Dentro de cada ficha, de cada produto, teria que ter identificação do produto, né? Nome, concentração, forma farmacêutica, identificar bem aquele produto, até porque eu só colocar lá ácido acetilsalicílico, isso não quer dizer nada, eu vou ter várias fichas de ácido acetilsalicílico, não vou? Em concentrações diferentes e assim por diante. Então, é uma ficha para cada produto. Os dados de movimentação do produto, então, quanto que entrou, quanto que saiu e assim por diante.
E também outras informações que seriam possíveis de conseguir por meio de fórmulas, muitas vezes, de consumo mensal, estoque máximo, estoque mínimo e ponto de reposição. Então, aqui a gente teria uma fichinha, né, onde você colocaria, então, informações, nome do medicamento, ia ter um lugar aqui para você colocar nome do medicamento, concentração, tal, né, detalhar bem o produto. Aqui, entradas e saídas, você ia registrar entradas e saídas, desculpa. Se fosse uma entrada, você ia registrar os dados da empresa, né, lote do produto, validade do produto, quanto que entrou, quanto ficou de estoque, e os valores, né, unitário e total. Quando tivesse uma saída, então você ia aqui indicar o destino, né, para onde que esse produto foi, que lote, que validade, quanto que saiu, quanto que sobrou, né, e o valor unitário e total. E daí, aqui, você iria colocando mês a mês a quantidade que saiu em cada mês, né, quantidade que entrou, quantidade que saiu, e daí aqueles cálculos que eu falei para vocês, que a gente precisaria de algumas fórmulas para se utilizar. Consumo médio mensal, estoque mínimo. Então, são cálculos que a gente faz que determina o estoque mínimo, o estoque máximo que a gente deve ter daquele produto, o tempo de reposição, que seria o tempo que leva, né, entre eu fazer a compra e o produto chegar no meu estoque, o ponto de ressuprimento, que é aquele estoque mínimo que eu falei para vocês, né, que a gente estabelece que a partir daquele momento tem que se pedir obrigatoriamente o medicamento, a quantidade de reposição, daí isso aqui a gente determinaria sempre, né, a cada período de compras, conforme a quantidade que a gente visse aqui. Quanto tem de estoque? Digamos que fosse lá 100 unidades. Chegou nesse determinado ponto. Quanto que é meu estoque máximo? 150 unidades. Então, se eu tenho só 100, na próxima compra eu vou atingir o estoque máximo. Eu vou colocar quantidade suficiente para que atinja esse estoque máximo. Então, eu vou comprar quanto? 50. Tá? Então, tudo isso o computador faz e a gente fica bem feliz por não precisar fazer todas essas contas. Tendo essas fichas de controle, a gente tinha que utilizar, né, colocar numa caixinha, geralmente tinha uma caixinha com tampa de acrílico, que você, ou então, às vezes, gavetas dentro de um armário, que você ia separando os medicamentos, as fichas dos medicamentos por ordem alfabética, tal, né, para que ficasse mais fácil acessar depois. Daí algumas regras que existiam, término de cada mês, somar todas as entradas e saídas, confrontando os estoques físicos com as fichas, então você tinha que pegar cada ficha no final do mês, né, ver quanto que entrou naquele período, ver quanto que saiu, ver quanto que estava lá anotado de estoque naquele momento, e ir lá na prateleira ver se realmente a quantidade que estava na ficha era a quantidade que estava na prateleira. Da entrada sempre com cor vermelha, da saída sempre com cor azul ou preta, para ficar mais evidente nas fichas. Então era uma coisa interessante até, mas bastante complexa de fazer. Valoração. Então, é para você valorar, né, quanto daquele produto ou quanto você teria em valores no teu estoque em um determinado momento. Tem 3 métodos que eram utilizados, né? Hoje eu não sei como é que eles utilizam isso dentro dos sistemas eletrônicos, mas eu acho que é pelo preço médio. Não tenho certeza, mas acredito que seja pelo preço médio. Então a gente tinha 3 sistemas que davam o valor para um determinado medicamento. Então vamos pensar assim. Hoje eu comprei um medicamento X e eu paguei lá R$1 nele.
tá? Então, a partir desse momento, eu vou cobrar lá do meu paciente, digamos que também para ficar fácil de entender, eu vou cobrar sempre 100% do valor que eu paguei. Então, a partir de hoje, eu vou cobrar do paciente R$2 cada medicamento, tá? Sistema de cobrança for ligado ao preço médio, ou de valoração, né, do meu estoque, for para o preço médio, numa próxima compra, no mês seguinte, eu comprei e eu paguei R$2. E se meu sistema for pelo preço médio, eu vou fazer uma média de preços aqui. Então, teoricamente, eu cobraria R$4, né? Se for pensar aqui, que eu coloco 100% em cima. Mas, quando eu faço pelo preço médio, eu faço assim. R$100 é R$1, né? Estou cobrando 2. Porém, na próxima vez que eu fiz a compra, o valor de custo dele está R$2, eu deveria cobrar R$4. Mas eu não cobro pelo valor dessa segunda compra. Eu não cobro pelo valor da primeira compra, eu cobro pela média. Então, eu vou cobrar, na verdade, a partir de agora, do momento que eu comprei esse segundo lote aqui, que está mais caro, ao invés de cobrar 2 do anterior, ou eu cobrar 4 desse, eu cobro a média, que é 3. Então, a partir desse momento, todo produto que eu tenho no meu estoque, seja relativo ainda a essa compra ou essa compra, vai valer R$3, tá? Então, eu valorizo, sei lá, eu dou o valor de R$3 para esse determinado produto. Isso quando a gente trabalha com um sistema chamado preço médio. Se a gente trabalhar com um sistema chamado PEPs ou FIFO, que é o primeiro que entra, é o primeiro... Deixa eu só apagar aqui. Mesma coisa, eu compro mesmo material, né, mesmo produto, em 2 etapas. Numa primeira etapa, eu compro Droga. O que eu fiz aqui, meu Deus? Compro o meu produto. Apagou, que ótimo. A R$1. E o meu preço de cobrança é 2. E numa segunda compra eu já pago... Não tá aparecendo o slide. Tá, não. Então deixa eu só escrever aqui, eu já ponho lá. Então, mesma coisa. Agora vocês estão vendo? Sim, voltou. Tá. Se o método que o nosso hospital acaba por utilizar é o método PEPS, que a gente chama primeiro que entra, primeiro que sai, o que vai acontecer? Eu compro uma determinada quantidade desse produto a R$1 e eu cobro do paciente R$2. Enquanto eu tiver no meu estoque produto que eu comprei a R$1, eu vou cobrar R$2 do paciente. Quando produto que eu paguei R$1 e eu só tiver o produto que eu paguei R$2, eu vou passar, então, a partir desse momento, cobrar a R$4. Então, conforme o valor que eu paguei, vai ser o valor que eu vou cobrar do meu paciente. E conforme, então, o valor que eu paguei, eu vou valorar o meu estoque relacionado ao valor que eu paguei. Enquanto eu tiver produto
que eu comprei é R$1 e eu cobro R$2, aquela quantidade que eu tenho eu vou valorar R$2 cada um. E aquela que eu paguei 2, aquela quantidade eu vou valorar a R$4. Certo? E o último método, que é o último que entra, é o primeiro que sai, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Funciona assim. Comprei uma certa quantidade de produto a R$1 para cobrar R$2. E logo depois eu comprei mais produto e paguei R$2 para cobrar R$4. A partir do momento que entra esse segundo lote aqui, o valor de cobrança dele é de R$4, eu passo a cobrar todos a R$4, independente de eu ainda ter produto do estoque antigo que eu comprei mais barato. Esse é o método que geralmente as farmácias de dispensação utilizam e alguns hospitais utilizam também, tá? Então, isso é para valorar, né, para você conseguir estabelecer o valor do seu estoque e é para também você conseguir fazer o processo de cobrança do seu paciente. Previsão, né, prever para criar uma lista de compras vai depender muito do sistema que você utiliza, né, da periodicidade que você estabelece de compras para o seu estabelecimento, e principalmente dessa periodicidade e o sistema, né? Dessa forma, você vai ter um formato padrão para fazer essas previsões de compras e criar essas listas de compras. Mensal, então você vai fazer uma previsão baseado no mês, né? Semestral, você vai fazer uma previsão baseado nos 6 meses que você vai precisar manter produto naquele estoque para abastecer o seu hospital. É sempre importante que se faça uma revisão periódica para ver se está funcionando, se não está. Caso não esteja funcionando, chegue lá no final digamos que seja pedidos a cada 6 meses, chegue lá no final do 6º mês e comece a faltar medicamento, teria que fazer alguns ajustes no próprio sistema para que esse sistema volte a calcular direitinho, de forma que você não tenha produto em falta lá no final do período, tá? Então, é sempre bom fazer algumas revisões. E é isso por hoje, gente. Então, acabamos essa aula. Semana que vem a gente vai falar de uma coisa que é bem importante, que é os diferentes sistemas de distribuição de medicamento dentro do hospital. A gente tem vários sistemas diferentes e cada um tem suas particularidades. É bem importante. Como eu falei, eu não vou estar presente, vou deixar gravado para vocês, mas vai estar bem explicadinho lá, beleza? Daí, dia 27, já vai ter as apresentações do TCC, e já na outra já é prova, já seria isso? É prova já, exatamente. Isso mesmo. Aí você vai mandar aquele questionário que você falou, alguma coisa parecida? Se eu não conseguir mandar agora, junto com essa última aula, eu mando até a semana que vem, tá? Na semana do TCC, daí eu mando. Na verdade, a gente não precisa colocar nada na semana do TCC para vocês, mas caso eu não consiga fazer para essa semana, eu faço e mando via Simone até a outra semana. Professor, Perfeito. Esse questionário é para a gente responder e entregar valendo nota? Não, é aquele questionário online que vocês vão acessar lá um link, daí vai começar... É tipo aquele quiz que a gente fez do semestre passado? É o mesmo, na verdade. Tá, mas aí tem que ser todo mundo no mesmo horário, né? Não, tem um jeito que cada um pode fazer individual. Então, daí vocês fazem individual, só para vocês terem uma noção de como que vocês estão de conhecimento, tá? Não vai dar para a gente fazer individual para fazer a competição. Tá. Então, cada um acessa e faz no momento que puder. Beleza. Tá bom? Então tá, gente. Então, bom final de semana para vocês. Valeu. Tudo bem. Tudo é bom. Votem. Bom final de semana para todos. Ai, tem que votar, né? Meu Deus do céu.
Não se esqueça de levar a sua caneta, a sua máscara. Não entrar em contato com nada. Pra gente levar o próprio gel, né? O álcool gel vai ter, mas você tem que levar a sua caneta. Eles não vão emprestar caneta, você tem que ter máscara. Ele não vai pegar o seu documento, você tem que mostrar o documento de longe. Tem um videozinho rodando pela internet, mas é importante avisar. E principal, tem que ter consciência, né? De quem vai votar. Para não votar em porcaria. Também. Pra votar no mesmo. Difícil achar menos porcaria para achar, né? Pois é. Porcaria. Eu já peguei os R$30, professor, e agora? O quê? Eu já peguei os R$30 e pão com mortadela, e agora? Quem que vai saber em quem que você votou? É verdade. Aí, porque daí esperar a mortadela até o ano que vem de novo não dá, né? Então, é verdade. Melhor estar com consciência. Beleza, então? Valeu. É isso, então. Valeu, bom final de semana para todos. Um abraço. Obrigado pela aula, professor. Nada, nos encontramos nas bancas, provavelmente. Em aula não mais, né? Só semestre que vem. Maravilha. Estaremos lá. Beleza, não vou desejar Feliz Natal ainda, porque a gente se encontra aí pela frente. Perfeito. Tá bom? Tchau, gente. Valeu, um abraço. Até, tchau. Até.